vídeos, atividades. E aí, até para poder saber um pouco mais da opinião de vocês, eu publiquei lá no Cigar Notícias, né, um formuláriozinho, onde eu gostaria da participação de vocês para poder entender como a gente pode melhorar, né? Então, poder entender quais os recursos que vocês dispõem em casa, qual seria a melhor forma que vocês acham mais apropriada de divulgar as atividades aí, porque essa disciplina, pessoal, não vou enganar para vocês não, tá? É prática 100%, tá? Então, para eu abstrair essa disciplina, transformar ela numa disciplina teórica, vamos dizer assim, né, com atividade, questionário, eu tenho que descartar muita coisa, eu tenho que apostar em, confiar em vocês, acima de tudo, bastante, e eu tenho que tentar me convencer de alguma forma que vocês conseguiram absorver esse conteúdo, tá? Então, assim, fica bem complicado. Então, eu queria entender se a gente tem a mínima possibilidade de conseguir realizar alguma coisa prática ou não, tá? Porque aí a gente vai ter um decréscimo aí digamos, já é inegável a qualidade do que a gente poderia ofertar, porque seria excelente a gente estar no laboratório. A gente vai ver aqui, eu já vou mostrar aqui o plano de ensino, vamos ver o Windows Server, vamos ver Script Linux também, vamos ver um gerenciador não, uma ferramenta para gerência de rede, chamada Nagios, né? A gente vai ver no segundo trimestre isso. E no terceiro trimestre a gente vai ver a administração de serviços Linux, né? Desde FTP, Web Server, né, Apache, instalar, configurar, botar tudo para funcionar, até DNS, Squid, Firewall. Né? O Squid a gente chama de servidor proxy, né, que a gente pode filtrar a conexão. Então, por exemplo, eu estou de boa lá no UFC, vou baixar um torrent lá, por exemplo. Vou abrir um site aqui que termina com 3x aqui, né? Que meu pai e minha mãe não podem ver. E aí, o proxy serve para isso, né? Uma espécie do firewall para ele poder bloquear as conexões. Né? Obviamente que no ambiente de ensino não é apropriado você abrir determinado site. Né? De repente, em casa, já é mais flexível. No trabalho, você tem outra dinâmica. Né? Por exemplo, no trabalho, você pode ter vários grupos. Por exemplo, o grupo de diretoria e o grupo operacional 1. Aí o da diretoria ele tem assim, a liberdade de poder abrir qualquer site. Né? O operacional não, só vai abrir ali o site da empresa mesmo, intranet e mais nada. Tudo isso a gente vai poder configurar com as ferramentinhas que a gente vai ver no terceiro trimestre, né? O Squid. É bem legal. Então, eu passei esse formulário, né, para poder entender de vocês aí se a aula vai ser simplesmente expositiva, se a gente vai poder fazer trabalho em grupo, se a gente não vai poder fazer. Então, quero tentar ter uma ideia, mais ou menos, das respostas, num geralzão assim, para ver o que dá para fazer, tá? Já antecipo, pessoal, quanto mais prática a gente puder fazer, tá? No terceirão passado, foi o mínimo possível de prática, porque também, né, a gente não recebeu nenhuma cartilha divina de como fazer as aulas, como eu posso transformar a minha atividade presencial, né, com aquela especificidade, numa atividade remota, né? Não existe isso. Cada disciplina tem sua particularidade, né? E disciplinas práticas, né, como a minha, sofrem muito, né? Por exemplo, educação física. Educação física remotamente é completamente diferente da educação física presencial, né? Então, essa disciplina tem essa característica. Né? Em HSO, a gente viu ano passado, eu consegui, tinha parte de teoria ali e tal, foi de boa, todo mundo leu, preenche questionário e tal, só que nessa disciplina, originalmente, eu só faço questionário para prova, tá? O resto é tudo prática direto, né? É laboratório direto. E aí, com essa realidade, já muda bastante, sim, pessoal. E, infelizmente, a gente, por não ter laboratório, a gente dá uma queda assim na profundidade de conhecimento que a gente poderia chegar, né? Em tudo que a gente poderia absorver aí, a gente tem prejuízo, tá? Mas enfim, é o que a gente tem para hoje, tá bom? Eu vou, Rafael, alguma prática que precisa estar no Linux? Rafael, a disciplina, tá? Eu divido ela assim, se eu vou ver o plano de ensino,
Algumas coisas vocês já até viram comigo em HSO, porque como eu sou professor das 2 disciplinas, né? Normalmente eu tenho ciência do movimento, da outra eu já tento antecipar uma coisa aqui, outra ali, ou quando não dá, eu jogo para outro ano. Então, elas se complementam, né? Essa disciplina aqui, para vocês terem uma ideia, vamos dizer assim, que eu peguei 2 laranjas e espremi, né? E aí faço um suco. Uma laranja é HSO e outra laranja é rede de computadores. Espremi, misturou tudo, dá administração de sistema, tá? Então, assim, o núcleo das 2 disciplinas vai estar presente nessa disciplina aqui. Então, assim, como eu sei que vocês estão no PPC antigo, se eu não me engano, né, que prevê rede de computadores nesse ano agora, então não vou poder andar muito rápido com algumas coisas, porque certamente vocês ainda não viram questão de protocolos e tal, então vou ter que pegar meio leve assim, né? Normalmente a gente sempre faz isso, só que a partir do momento que a gente fez a reorganização, eu participei ativamente disso, né? Eu e o professor Marlon, que compete rádio e rede de computadores, né, sistemas operacionais. Então a gente remodelou lá a disciplina de ensino médio, né? A gente participou muito, um outro professor de outro campus também. Então o PPC do IFC inteiro a gente teve muita mão nisso. Então, assim, HSO ficou para o primeiro ano, rede de computadores ficou para o segundo ano e a administração de sistemas ficou para o terceiro ano, né? Então, quando o pessoal está chegando em administração de sistemas no terceirão, né? Então a gente já tem a certeza que eles já viram alguns conceitos de HSO, já viram alguns conceitos de rede de computadores, então a gente pode acelerar, vamos dizer assim, nem questão de pegar pesado, tá? Mas acelerar um pouco mais a disciplina, porque a gente tem certeza que vocês não vão ficar boiando ali. Quem ficar boiando é porque não acompanhou muito bem, ou ficou com dúvida, e aí o ano seguiu assim mesmo, né? Mas como não é o caso de vocês são excelentes alunos, então isso não teria problema. Só que a gente tem nessa grade de vocês ainda, né, rede de computadores sendo ofertada no terceiro ano ainda, né? Então eu vou ter que coexistir a realidade da minha disciplina, né, administração de sistemas, com redes. Então a gente vai trabalhar junto ali, inclusive, dando spoiler aqui, né, já tem um trabalho interdisciplinar para o final do ano, né, que é um trabalho conjunto entre redes e administração de sistemas. Então, respondendo ao Rafael, aí sim, a gente vai ter Linux boa parte do tempo da disciplina. A gente começa o primeiro trimestre com o Windows Server, no segundo trimestre vai ter um pouco de ferramenta de gerência de rede, que é o Nagios, que é uma ferramenta de monitoramento, ali, um dashboard que você pode ver tudo funcionando numa tela só, você pode ver a tua rede inteira, todos os equipamentos da tua rede, da tua empresa, da tua casa, funcionando numa única telinha. Você pode criar alerta, pode criar alarme, pode criar um monte de coisa ali, bem legal, tá? E no segundo trimestre também a gente vai ver script Linux, para poder otimizar algumas tarefas aí, fazer programação script shell, que a gente chama, né? Que é a linguagem de programação que está contida ali no terminal Linux, tá? Então a gente vai utilizar toda aquela estrutura de repetição, de decisão, né? If, else, while, for, e repeat também, a gente vai ver isso no Linux, mas para executar comandos, não é para fazer só alô mundo, não, né? É para executar comandos e a gente vai utilizar essas estruturas para realizar coisas no sistema, criar arquivos, apagar arquivos, deletar arquivo temporário, tudo isso a gente pode fazer com o script e botar ele para inicializar junto com o sistema operacional. Então você pode fazer um programinha de, sei lá, vou limpar o diretório /tmp. Aí a gente pode criar um script para quando a máquina iniciar, ele roda o script automaticamente. Teste de rede, tudo isso a gente vai ver, tá bom? E aí no terceiro trimestre a gente vai ver só os serviços de rede, né? São 6 serviços que a gente vai ver, né? FTP, File Transfer Protocol, né? Que vocês vão ver lá com o Marlon esse protocolo como funciona, né? É para transferência de arquivos de maior porte, né? Agora está tudo encapsulado no HTTP. E aí vão ver propriamente o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que é utilizado para exibir páginas web, por aí vai. Geralmente utiliza esse protocolo para poder exibir páginas de internet. A gente vai ver também DHCP, que é um protocolo que provê a configuração automática de rede. Por exemplo, você tem 1000 máquinas numa empresa, num ambiente de rede lá, tá? O DHCP evita
que você tem aqui manualmente cada máquina, botar o endereço IP, o endereço DNS, qual o gateway, qual o endereço do broadcast, tudo isso. Então, o DHCP ele já faz a configuração automática. Plugou o cabo de rede, já entra na rede automaticamente, tá? Faltou outros 3. Quais são os outros 3, né? Firewall, né? A gente vai ver uma ferramenta chamada IPTables, de repente esse ano, vamos ver se a gente consegue ver uma outra ferramentinha, é uma distribuição Linux específica para Firewall, chamada pfSense, né? É um ISO, você cria um pendrive de instalação ali, com pfSense, vamos ver se a gente consegue montar a máquina virtual, e essa máquina virtual vai ficar filtrando o meu tráfego de rede da máquina real, né? Em vez do tráfego de rede sair da placa de rede direto para o meu navegador, por exemplo, não, eu vou mandar o tráfego de rede para a máquina virtual e da máquina virtual vai vir para o meu computador, filtrado já, com tudo bloqueado, que eu quero bloquear ataque ali, spam, eu consigo fazer tudo isso, tá? E aí a gente vai ver mais 2 ferramentas, né? A gente vai ver o proxy, que eu falei, que é um firewall que a gente chama da camada de aplicação, da camada 7, né? Do modelo ISO-OSI, que ele bloqueia, ele não trabalha pacote rede, né? IP, ele não enxerga isso, ele enxerga conteúdo, né? Por exemplo, eu quero bloquear, né? Aí já fica um pouco familiar aqui, né? Eu quero bloquear na minha empresa todas as páginas do Flamengo. Boto lá, bloquear a palavra-chave Flamengo, por exemplo. Ou futebol, ou, sei lá, pandemia, enfim. A gente pode bloquear sites, palavra-chave, a gente pode bloquear endereço IP também. Então, tudo isso é possível fazer com proxy, tá? Que a gente vai usar o Squid para fazer essa função do servidor proxy. E, por último, a gente vai usar o DNS, que o papel do DNS, basicamente, é uma coisa que é de fácil compreensão, né? Nós, seres humanos, temos muito mais familiaridade para conseguir gravar palavras, né, textos, do que números. Por exemplo, todo mundo sabe qual é o site do google.com, Facebook, Snapchat. Isso é fácil de gravar, né? Palavras ali, letras. Só que gravar o endereço IP de cada um deles é muito mais difícil, né? Por exemplo, vou acessar o Google fazer uma pesquisa. Vamos dizer que para acessar o Google você tem que saber o endereço IP dele. Aí tu tem que gravar que o endereço IP do site do Google é 10.69.239.5. Tá, e outro site, eu quero entrar no Facebook lá para dar uma zoada na galera e tal. Vou entrar agora 212. Entendeu? Então, é muito mais difícil para nós, seres humanos, gravar números, né? De forma geral, não um número específico, mas número para tudo, se relacionar mediante números ali, de binário também se fala, né? De base decimal é mais tranquilo. Agora, binário ficar no 101 ali direto é coisa de louco, né? Então, assim, é mais fácil a gente poder gravar esses textos, né? Então, para isso que veio o servidor DNS, para poder transformar o endereço IP, que vamos dizer, o endereço, o RG ou CPF das máquinas, né, na internet. Toda máquina tem um endereço IP para ela poder acessar a rede e transmitir dados uma para outra. E daí a gente usa o servidor DNS para quê? Para associar o nome a esse endereço IP. Facebook, qual IP? 200, tal. Legal. Quando a pessoa colocar Facebook, o servidor DNS automaticamente transforma esse nome Facebook no endereço. Entenderam? Então, funciona assim para o Google. Qualquer nome que tu bota na internet, qualquer coisa que você bote no navegador, não sendo endereço IP, o nome, contendo texto, até número junto ali, misturado, ele vai consultar o servidor DNS para ele poder transformar isso no endereço IP. Tá bom? Então, a gente vai ver esse serviço. E o mais importante, pessoal, a gente vai fazer instalação, configuração, tá? Vamos colocar em produção, ou seja, vamos testar, botar para rodar. E melhor ainda, a gente vai criar estratégia de backup. Por quê? Imagina que você trabalha numa empresa, né? Gerindo ali o ambiente de rede dessa empresa. E aí, para levantar esses 6 serviços, só para ter como exemplo que a gente já vai usar, 6 serviços você levou 1 ano. 1 ano para deixar ele redondinho, funcionando ali 100%. Beleza, todo mundo feliz, alegre, tudo funcionando, bacana. E aí,
dá um crash no servidor lá, por exemplo, o HD dele deu pau, a máquina virtual corrompeu e já era. E aí, tanto o servidor web, por exemplo, a parte tem todas as páginas de internet da empresa, quanto o servidor DNS, que ele transforma os endereços IP para nome e vice-versa, foram embora. E aí? Você está sem internet e você está sem outros recursos da rede também, né? Mas aí, o que a gente faz agora? Vamos ver se tem backup? Putz, não fiz backup, e agora? Vai ter que fazer tudo do zero, amigão. Vai começar tudo do zero. Começa a chorar aí que o sofrimento é pouco. Então, para isso a gente tem estratégia de backup. Por quê? Porque a gente não sabe, gente, quando a gente vai ter um problema, né? Na empresa que eu trabalhava lá, várias vezes ocorreram problemas lá, né? Eu vou mostrar o plano de ensino aqui, a gente fala de RAID, né? Que é uma estratégia para ter vários HDs ali para você poder fazer uma matriz de disco ali para aumentar a velocidade, a confiabilidade. Então, essa matriz de disco, por exemplo, deu pau. E aí perdeu um monte de máquina virtual, perdeu o ambiente inteiro. Se a gente não tem um backup ali diário, semanal das coisas, já era. Milhões de reais jogados no lixo. Imagina, uma empresa contrata você para fazer o site, tu hospeda o site na tua máquina, ou vai fazer alterações ali, ou nem hospeda, bota no data center, mas de repente a atualização desse site que você vai enviar grande está na tua máquina, está no seu servidor, teu servidor pega fogo, deu pau, caiu água em cima, sei lá o quê, e aí? Já era. E aí você estava esperando receber 100 mil reais desse cliente, não vai entrar porque você também não fez a entrega. E aí? O pessoal fica desempregado. Então, assim, é um negócio muito sério, né? Então, tenho certeza, todo site que a gente usa, hoje em dia, até o site do UFC Freiburgo, tem estratégia de backup. A gente não vê, mas toda hora acontecem eventos, né? Invasão de hacker, ataque hacker, problema com hardware, problema com o sistema operacional. O cara foi atualizar a ferramenta, deu pau na outra e aí ficou tudo parado, né? Tudo isso dá problema. Então, tem que ter estratégia de backup à mão, fácil, para você conseguir reverter o problema que estava dando e conseguir manter o ambiente estável, né? Eu duvido algum de vocês aí dizer para colocar para nós aqui, né, qual foi o momento que ficou fora, né, o Facebook ou o Google por mais de um dia, 2 dias, né? Não teve essa questão, né? Pessoal, só um minutinho, por favor, rapidinho, tá? Só um minuto. Coisas que acontecem, pessoal. Eu e carteiro aqui bateram procurando outra pessoa que nem mora mais aqui. Então, normal, tá? Vamos lá. Então, em resumo, gente, a estratégia de backup é importantíssima, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês, para a gente mostrar alguns detalhes aqui. Vamos lá, tela inteira. Screen one. Tá. Vamos lá. Então, tá, esse aqui é o plano. Vocês conseguem ver minha tela aí? Tá aparecendo não? Ainda não, né? Estão vendo aí, pessoal? Um plano de ensino aí, não? Agora sim, professor. Ah, beleza. Obrigado. Então, isso aqui é o plano de ensino da disciplina, né? Que é uma ementa que já foi redesenhada, na verdade, né? Como eu falei, o prazo é 30/4, então eu vou fazer. E se tiver alguma alteração relevante aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas, assim, na prática, tá? O que a gente vai fazer? O que eu falei com vocês, tá? Primeiro trimestre a gente vai ver um Windows Server, segundo trimestre vamos ver análise do script Linux, e terceiro trimestre a gente vai ver os serviços de rede no Linux, tá? Porque eu acredito que para a formação técnica informática, essas ferramentas aí são imprescindíveis aí para quem está entrando no mercado, ingressando no mercado de trabalho hoje em dia, né? E é requerido dessas pessoas esse conhecimento, desses profissionais, e todos nós vamos aí nos formar aí dentro da turma aí, mesmo que você não siga a carreira, né? Mas quem vai atuar aí com TI aí em breve, logo depois da formação, se for assim,
a sua vontade, vai estar preparado para isso. Então, deixa eu dar mais um zoom aqui, galera. Acho que assim fica bom. Tá? Então, emenda aqui. Esse aqui de 2019, eu vou, como falei, vou refazer o desse ano aqui, vou submeter quando estiver pronto, mano, tá? Vamos lá. Instalação, configuração de programa de sistema. Isso aí a gente já viu, né, em HSO, tá? Até bem trivial, tá? A gente viu em HSO na questão do Windows, né? No Windows Server vamos ver mais configuração e no Linux é possível que a gente veja mais alguma coisa, né? Que a gente vai ter que fazer instalação de pacotes, né, para poder fazer os serviços funcionarem quando a gente for configurar as coisas. Então a gente dá mais uma repassada naquele momento, tá? Mas inicialmente vai ver somente no Linux, tá? Tanto via apt-get quanto dpkg, tá? Para pacotes já baixados da internet ou via repositório com apt-get, tá? Criação de discos de backup, né? Eu vou mostrar, tanto no Windows Server quanto no Linux, estratégias de backup, ferramentas que a gente pode utilizar para fazer backup. No Linux é tudo na unha, né? A gente vai ter que criar diretório, criar arquivo, criar um agendador de tarefas lá, agendar a tarefa do backup, e aí, de tempo em tempo, ele vai rodar sozinho e vai encaminhar, então, essa estratégia de backup, né, que a gente definiu. E no Windows é um pouquinho diferente, porque no Windows a gente pode entrar numa ferramenta que é o de backup, né, sincronização, e a gente pode, então, agendar uma tarefa por essa ferramenta de backup para ele poder fazer uma cópia de arquivos de configuração, arquivos de sistema e por aí vai, tá bom? Configuração de discos em RAID. Pessoal, normalmente, para poder fazer isso aqui, a gente, vamos dizer, nosso dia a dia normal, exceto desse momento de pandemia, a gente precisaria de um laboratório, vamos dizer, precisaria de acesso ao laboratório de hardware para a gente poder fazer isso e equipamentos para isso. Nosso laboratório, até então, na última vez que a gente deu aula presencial, não estava disponível com isso. Tá? A gente tem conversado com a direção, assim que voltar ao momento presencial e pouco depois, a gente vai ter um laboratório de hardware melhor, mais bem equipado. Vamos ver, se voltar esse ano, é possível que a gente veja aí, de repente até segura esse tema aí para a gente poder ver no presencial. Se não, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui em casa, autoral, se não, eu encaminho algum material para vocês, para a gente poder demonstrar aí, vocês poderem visualizar como é que funciona a estratégia de RAID, mas assim, a parte teórica, que são os tipos de RAID, né? 0, 1, 5, 10, né? 50, 60, RAID 6 também, tudo isso a gente vai ver, tá? Mas o que eu digo é implementação prática, que aí vai ficar um pouco complicado, tá bom? Bom, instalação e configuração de ferramentas de monitoramento, tá? Leia-se aqui monitoramento, pessoal, tanto de equipamentos de rede, né? Com switch, roteadores, access points, UTM, firewall, esse tipo de coisa, né? E aí a gente vai fazer o monitoramento desses equipamentos, né? No caso de computadores, impressores, a gente pode fazer também notebooks, tudo isso a gente pode fazer. Só que cada um vai ter a sua particularidade. A gente pode monitorar para ver se aquele equipamento está ligado, pode trabalhar com um comandinho ping ali, só para ele poder ver se ele responde via rede, ou a gente pode acessar o equipamento dentro dele para ver quanto de memória livre está disponível, quanto de HD está disponível, quanto de processador está sendo utilizado, né? No caso da rede, a gente pode ver equipamento, quanto da banda, quanto da largura de banda da porta de rede está sendo utilizado, tudo isso, tá? A gente pode fazer esse monitoramento via aquele serviço que eu falei para vocês, que é o Narius, né? A gente vai implementar e vai colocar numa única tela toda essa rede monitorada ali de uma vez só, tá? Inclusive, não é um encaminhamento da disciplina nesse momento, tá? Mas lá no canal lá, no meu canal lá, tem a parte de administração de sistema de rede, se não me engano, serviço de rede, administração de sistema, não me lembro o nome da playlist agora,
mas tem todos esses vídeos que eu gravei para o ano passado, né, para a galera do ano passado. Então, quem quiser se adiantar aí, dar uma olhada no seu tempo aí, tiver um pouco mais disponível, embora muita gente não tenha, né, porque é tanta disciplina, então vocês podem dar uma olhadinha. Se não, quando chegar naquele momento, a gente repassa os vídeos e faz atividade sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Bom, administração de grupos e contas de usuário. Pessoal, aqui, para esse cara aqui, a gente, assim, tem... imagine, por exemplo... fácil. Imagina o laboratório do IFC, né? Vocês lembram como é que faz para alugar lá? Não? Tem tanto tempo, né? Como é que faz para alugar lá nos computadores do IFC? A gente, em qualquer computador, vai botar o usuário aluno e a senha IFC Freiburgo, tá? Só que o que acontece? Esse usuário, ele pertence ao computador onde ele está localizado. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu não entrar no computador e criar esse usuário aluno, qualquer aluno não vai conseguir entrar em qualquer computador. Só vai poder logar no computador se tiver criado esse usuário aluno. Ou seja, o que eu quero dizer? Se eu tenho 10 máquinas no laboratório, eu tenho que criar esse usuário 10 vezes. Se eu tenho numa empresa 200 alunos, empresa não, uma escola, 200 alunos, né? Eu tenho ali 5 laboratórios de 40 máquinas, eu tenho que ter 200 máquinas com 200 usuários aluno criados. Se eu tenho uma instituição de pesquisa, sei lá, que tem 5.000 locais, computadores, para poder as pessoas se logarem e acessarem ali, eu tenho que ter 5.000 entradas. Isso acaba virando trabalho de louco, né, gente? Então, o que a gente faz nesse caso, tá? A gente usa ferramentas centrais de gerenciamento de usuários, tá? Que no caso do Windows é o Active Directory, que a gente vai ver. Tem lá no canal, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Não é o momento de estudar isso ainda, só estou num approach aqui, um overview do que a gente vai ver para frente, tá? Mas já está lá. É o Active Directory, como funciona. Basicamente, ele vai proporcionar uma tela que você cria o usuário uma única vez, tá? Uma única vez. O usuário que eu quero criar na rede é, sei lá, paulo.costa. Beleza. E daí, a partir do momento que cada máquina se vincular a esse servidor central, que a gente agora vai chamar de domínio, né? Esse ambiente rede, né? Se torna um domínio, onde nesse domínio estão contidos vários computadores ali, do meu site, vamos dizer assim, o meu domínio, né? Então, dentro desse domínio, eu posso criar usuários que eu quiser, onde vai ter uma máquina que vai controlar esse usuário, vai ter um servidor específico para controlar somente acesso de usuários. E aí, as máquinas que estiverem vinculadas nesse domínio, elas vão ter acesso a todos os usuários. Ou seja, remetendo lá para o caso do IFC, vamos dizer que das 40 máquinas do laboratório, somente 10 eu crio usuário aluno. E aí, em todas as 40, tem o usuário Paulo. Ou seja, eu, Paulo, vou conseguir logar nas 40 máquinas, mas vocês com o usuário, a menos que hackear meu usuário Paulo, aí tudo bem. Mas com o usuário aluno, somente 10 computadores simultaneamente vão poder ser logados. Qual que é a diferença disso? A diferença é que a gente vai criar o usuário Paulo uma única vez e o usuário aluno uma única vez no computador central, vincular esses computadores ao domínio, e a partir do momento que eles estão vinculados ao domínio, eu consigo logar com qualquer usuário que está registrado no computador central. Ou seja, aí trazendo um pouco o dia a dia que eu tinha antes de ser docente do UFC. Por exemplo, lá a B2W contratou 10 pessoas. 10 pessoas, 10 desenvolvedores. Ó, o pessoal me chamava de Paulão lá. Paulão, cara, entrou 10 estagiários aí no nosso programa de estágio novo aí, e tem como liberar os acessos para eles aí? Chamar de liberar acessos, né? Eu falei, não, beleza. Mandava por e-mail, ligava, se fosse muito urgente, tudo bem. Aí o que eu tinha que fazer? Né? Eu cuidava dessa parte lá. Lá na B2W, né? Tinha estágio. Né? O pessoal estava cursando ou ciência de computação, ou análise de desenvolvimento de sistemas, né? Curso superior, no caso, né? O estágio lá é oferecido para quem é aluno de curso superior, no caso, né? E aí tinha o programa de estágio, e aí abriram uma turma nova, entrou 10 de uma vez. Libera acesso aí, Paulo, por favor. Beleza. Mandava por e-mail. E aí, o que eles mandavam de informação para mim? Né?
o padrão da empresa era, o login desse usuário era nome, ponto, último sobrenome, tá? Então, que nem o William falou aí, não sei se o último dele é Salvati, mas vamos dizer que sim. Então, ficaria o usuário dele, william.salvati, tá? Beleza, esse é o nome do usuário para qualquer coisa da rede. Ok. A senha, esse usuário recebia uma senha temporária, que quando ele logasse pela primeira vez no computador dele de trabalho, ele teria que alterar essa senha, né? Além disso, eu criava o e-mail dele, né? A gente também, igual o IFC, pena que vocês não têm, mas lá no TFPR, por exemplo, a gente tem e-mail da instituição, né? E-mail que é o e-mail@alunos.tfpr.edu.br, onde eu faço mestrado. Então, é como se aqui no IFC vocês tivessem alguma coisa assim, sei lá, mariane.campanharo@alunos.ifc.edu.br, né? A gente não tem isso ainda aqui, pessoal, mas quem sabe para o futuro tem, né? Porque envolve custo, né? Tem que pagar para cada conta de e-mail criada é um valor em dólar lá, $5, um negócio assim, né? Então, não estou prometendo, só estou comentando o que era feito na empresa lá, tá? Beleza, entrou as pessoas, né? 10 pessoas, eu criava os acessos e eu criava também o ramal da pessoa, que lá a gente tinha telefonia digital, telefonia VoIP, e aí cada colaborador, cada trabalhador, né, tinha na sua mesa um ramal de telefone, um notebook, um computador para trabalhar, né, e também, né, para poder prover a comunicação da empresa, uma conta de e-mail, né? Então, eu que era responsável por criar, entre milhões de outras coisas, criar essas coisas. Então, quando chegava o funcionário novo lá, eu precisava dessas informações, né? Se havia alguma especificidade de botar um número de ramal específico para ele, se não botava um número aleatório lá, um 322, 240 e pouco, alguma coisa qualquer lá, que tivesse disponível na fila, criava o usuário de e-mail dele, que lá era nome.último sobrenome @b2w.com.br, tá? E o usuário da rede, né? Que é o nome que a pessoa iria digitar ali, quando ele o computador pede ali o usuário, ele digitaria aquele usuário e a senha, né? Digitaria a senha e pronto, ele entra na rede e tem acesso às ferramentas todas que a gente tinha disponível lá, né? Então, esse trabalho eu fazia lá. Então, assim, a gente, para fazer isso, com os sistemas profissionais que a gente tem hoje em dia, a gente tem duas grandes ferramentas, né? Uma é o Active Directory, que ele é baseado no Windows, né? Ele está contido no Windows Server, e também o OpenLDAP. O OpenLDAP faz a mesma função que eu falei para vocês agora, mas ele é mais orientado ao Linux, tá? Então, o OpenLDAP ele é utilizado no Linux, e o Active Directory ele é mais utilizado no Windows. Isso, na verdade, só pode ser utilizado no Windows, né? Bom, como é para fim didático aqui, a gente tem que atender a especificidade aqui de administrar grupo e conta de usuário. Alguém escreveu no chat aqui. Deixa eu ver que eu estou meio fora aqui. Aí, galera. Esse da Xuxa está abrindo aqui, peraí. Tá, não vi, ninguém escreveu. Ah, tá. Peraí. Então, só comentando. Então, assim, pessoal, a gente não vai ver o OpenLDAP porque provavelmente não vai dar tempo de fechar o ano, tá? Porque é uma ferramenta um pouco mais complexa, difícil de instalar, de manter. Então, quem usa geralmente é só empresas mesmo que têm o ambiente todo Linux, tá? O William perguntou aqui. A pessoa pergunta... Tá. William, já te respondo, beleza? Se você quiser, quando finalizar a aula aqui, der até logo pessoal, permanece na sala e me pergunta, tá bom? Eu sei que é uma coisa da disciplina. Tá. Então, a gente vai ver o Active Directory logo agora no comecinho, né? Da disciplina próximas aulas, a gente vai ver como é que funciona esse cara aí, tá? Sistema de permissões, né? Se eu não me engano, a gente viu um pouquinho HSO, tá? Eu vou dar uma revisão disso, de permissionamento de arquivos e diretórios no Linux, basicamente, tá? No Windows é muito fácil, clica o botão direito ali, propriedades, aí você modifica, então não tem muito nem que ensinar, é intuitivo, é tranquilo. Eu vou perder 1 minuto explicando para vocês como é que funciona no Windows, e no Linux eu então vou precisar de mais tempo, tem comando específico para isso, chmod, né? Tem umas diretivas aí que tem que passar, então quando chegar o momento, a gente vai ver isso. Quando chegar em scripts ali,
a gente trabalha com isso. Alex, a galera tá mandando a resenha bonita aqui. Suporta, tá? Suporta sim. Eu tenho SSD de 240 GB, eu tenho... não é dual, não, como é que eu vou chamar isso? Não é nem tetraboot, né? Cinco sistemas operacionais, né, que eu tenho. Eu tenho nem 5, gente. Hexaboot, sei lá, né? Tem duas distribuições Linux e tem 4 Windows diferentes. O Windows XP 64, 7, 8 e 10. E aí tem o Ubuntu e tem o FreeBSD na máquina. Um SSD de 240. Bom, se eu conseguir 240, aí é razão de 3, né? Regra de 3, aliás. Se eu conseguir 240, botar 6, então no 120 você consegue botar 3 aí, né? Tranquilo, 2 então nesse fala, tá? A gente vê isso também. Dando aí, né, na disciplina, a gente vê como é que faz também, sem problema. Então, até no momento ali de AA, de atendimento ao aluno, que eu botei para quarta-feira pela manhã, a galera que tiver com dúvida, até a extra classe, pode me procurar, a gente faz uma call aqui rapidinho e aí a gente troca uma ideia, tá? Bom, seguindo aqui, galera, implementação de scripts para automatização de tarefas, né? Então, isso aqui a gente não vai ver no Windows Server, porque no Windows Server não é tão comum, tá? Não é tão comum porque tem muita coisa pronta, tem muita coisa gráfica. Então, raramente você precisa do script para poder fazer. Até se utiliza, não vou dizer que não utiliza, já fiz... no mundo do script eu comecei com o DOS, antes do Windows ainda, né? DOS. Disk Operation System, acho que é isso. Daí, claro que tem no Windows, né? Mas como ele é orientado para a interface gráfica, então não é tão utilizado o script no Windows assim. Mas tem as suas aplicações aí. Agendamento de tarefas, né? Tem a ferramenta de agendamento de tarefas do Windows, né? Que tem esse mesmo nome, agendador de tarefas. E no Linux a gente tem ali o Chrome, né? O Chrome é um programinha ali que faz agendamento de tarefas no Linux. Aí é legal que a gente pode agendar uma tarefa, né, já feita em script, para ela poder rodar uma vez por semana, uma vez por dia, às 5 horas da tarde todos os dias, de segundo em segundo. Então a gente pode agendar no intervalo de tempo que a gente quiser, tá? No Windows também a gente tem a questão de script e agendamento de tarefa. A gente pode fazer uma tarefa de backup simplesinha ali, né? Vamos fazer, né? Onde esse backup ele vai basicamente entrar no diretório que eu quero copiar os arquivos, né? Ou criar uma versão compactada dos arquivos aí com raro zip, né? E a gente compacta esses arquivos e joga num diretório chamado backup, por exemplo. É uma pasta chamada backup. Isso aí é bem tranquilo de fazer, a gente vai ver no Windows também, né? Só com um nível de complexidade mais baixo. Coisa assim, muito mais cabeludo assim, vou levar um bom tempo para explicar e vai impactar o andamento da disciplina também, tá? E aí, por fim, pessoal, administração de serviços de rede, né? Que é o que eu falei para vocês ainda, aqueles 6 serviços essenciais ali, tá? Bom, só para fechar aqui, aí como eu falei, né, a gente tem os serviços aqui, né, DNS, HCP, HTTP, total, né? O que vai rolar na disciplina em relação das avaliações, né? Porque isso aqui era voltado para a questão presencial, né? Agora muda um pouco, tá? Mas basicamente fazer 2 avaliações por trimestre, tá? Aí eu vou depender da resposta do questionário de vocês ali para ver como é que eu vou formatar essas avaliações. Vai ser 2 ali com recuperação para cada uma, tá? E aí a gente fecha os trimestres e tal, finaliza tudo bonitinho, tá? E a validação de frequência, né? Já entrando nesses termos aí, a validação de frequência vai ser feita mediante a entrega das atividades que são avaliativas, né, que valem nota ali, tá? Só tem um detalhe, né? A gente tem um requisito lá que tem que manter mensalmente, a cada mês ou a cada fim de mês, enfim, no período de 30 dias aí, que seja,
a frequência atualizada para o PAI, né, o Programa de Assistência Estudantil, né, porque a Glória lá precisa ver a frequência do pessoal para poder encaminhar as bolsas, né. Então, provavelmente, eu encaminho só mais uma avaliação não, mas uma atividade, que aí vai ser só validador de frequência, de repente tem um bonuzinho, alguma coisa assim, de repente rola um bônus, né, nessa atividade, para eu ver a entrega de vocês e daí eu valido a frequência e já deixo atualizado lá para a Glória poder pegar, tá? Então, não sei, o que é mais provável é que eu encaminhe primeiramente o bônus, tá? Logo no começo do trimestre. Aí, no outro mês, vamos dizer assim, ou no intervalo de 20 a 30 dias, eu encaminho uma atividade avaliativa, e aí, no finalzinho do trimestre, a segunda atividade avaliativa. Eu consigo controlar os intervalos ali, né, a frequência de vocês, beleza? Então, todo trimestre vai rolar dessa forma, né? Agora, o formato da avaliação que eu preciso ver. Como eu falei, né? Encaminhar questionário só, beleza, sem problema, eu faço. Mas eu queria que vocês tivessem um pouco mais de contato prático com as ferramentas para poder realmente meter a mão na massa e poder fazer. Por isso que eu gostaria muito que vocês pudessem colaborar lá com aquele formulário que eu mandei, para a gente ver o que a gente consegue fazer aí, que não seja coisa nem tão inalcançável, né, diante do momento atual, por causa da pandemia, né, por parte de vocês, nem uma coisa tão, né, muito superficial, né, por minha parte, né, que a gente só vai cumprimento e pronto, tá? Então, a gente vai fazer assim em relação à disciplina. Deixa eu ver aqui em relação ao calendário acadêmico. Espera aí. Deixa eu abrir aqui a planilhinha. Porque daí a gente já tem uma ideia mais ou menos quando termina o primeiro, segundo, terceiro trimestre. Acho que no calendário acadêmico fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Eu botei um William, aguenta aí. Segura a emoção aí. Já te respondo, tá bom? Aguenta um pouquinho aí. Qualquer coisa, William, eu encaminho as dúvidas lá para o Thiago. Lá você pergunta o Thiago lá, tá bom? Thiago lá da Conquista. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui, galera, para a gente poder ver aqui. Não, Thiago, não é você, não. É outro Thiago. É outro Thiago. Thiago também bom. Vamos lá, pessoal. Aqui, galera, ó. 18/6 termina o primeiro trimestre, tá bom? Então, só para a gente dar uma passada geral aí, né, para a gente traçar uma estratégia aqui, tá? Então, a gente está no mês de abril, certo? Então, eu preciso, até o final do mês, encaminhar uma atividade de vocês, tá? Valendo bônus aí, ou na primeira prova, ou na segunda prova, enfim, né? Para eu poder marcar a frequência de vocês aqui, tá? De repente, eu faço ali no finalzinho do mês ali. Perto do final do mês de maio, vai rolar, então, a primeira avaliação do trimestre, tá bom? Do primeiro trimestre. E aí, no final do mês de junho, no final não, né? Antes do término do primeiro trimestre, lá para o dia 15, né? Que nem está aqui. Então, vou dar até mais um zoom aqui. Eu vou encaminhar a outra, tá? Que daí eu consigo manter a frequência então, atualizada lá para o pessoal. Daí a gente vai ter mês de junho, né? Mês de julho, e aí vai terminar, junho não, né? Vai ter um pouquinho de julho ali, agosto e setembro. Mesma forma. Bônus no começo do trimestre, primeira atividade no penúltimo mês do trimestre, e no último mês do trimestre, a segunda atividade e a reavaliação, na recuperação de nota. E aí a gente tem outubro, novembro, dezembro para poder finalizar. Eu não sei se vai até retorno das aulas. Pessoal, vai terminar em fevereiro, tá? Mas a gente vai se adequando dessa forma, tá? Então, eu vou sempre fazer assim, no começo ali, no final do primeiro mês do trimestre, eu encaminho atividade bônus,
No final do segundo mês do trimestre, eu encaminho atividade avaliativa, a primeira, e perto do final do trimestre, né, do último mês ali, né, na data limite, perto ali, encaminha a segunda avaliação, que vale nota, né, para a gente poder ter a frequência atualizada mensalmente, tá bom? Bom, o que eu que assim, ó, eu não queria começar o conteúdo hoje, porque eu prefiro até fazer um vídeo mais bem editado, que eu consigo usar os recursos aqui legais, tranquilo. Geralmente, ao vivo, eu utilizo mais para conversa, tirar dúvidas e tal. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem um material aí que eu vou utilizar para o treinamento do Windows Server. Esse material, ele tem somando os materiais todos, em parte tem a apresentação, que é autoral, e o outro material é um livro que o pessoal usa, até comentando, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o site aqui. Microsoft Virtual Academy, acho que é isso. Pessoal, assim, ó, para quem, como diz o outro, a quem interessar possa, né? O Windows Server que a gente vai utilizar, o 2012, né? Deixa eu abrir esse site aqui, ó, docs.microsoft.com, tá? Esse site aqui é um site de documentação da Microsoft, que você encontra aí diversos manuais para diversas ferramentas dele. Então, o Windows Server, Microsoft Visual Basic, linguagem de programação, sistemas operacionais geral, encontra muita coisa, tá? Então, o que eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês uma apostila, né? Vamos dizer assim, um livro, apostila, para vocês poderem observar alguns conceitos ali, e dali eu posso tirar algumas perguntas para fazer tanto bônus quanto atividade avaliativa, tá? Interessante notar o seguinte, que esse material da Microsoft ele é utilizado para certificação, né? O que é certificação, pessoal? Certificação é o seguinte, no mundo da TI, né, para você dizer para o teu empregador, vamos dizer assim, ou para a empresa que você trabalha, ou para o lugar onde você está, independente, né, se é de TI ou não, no mundo da TI, tá? Profissionais de TI, que você é bom numa determinada coisa, geralmente se você apresenta um diploma de certificação, onde aquela instituição diz que você realmente é capaz de fazer aquilo, tá? A gente tem certificação para diversos segmentos aí da TI, tá? Sistema operacional, a gente tem certificação, a gente tem certificação para área de rede, certificação para linguagem de programação, né? Professor, então tem certificação para Java? Tem, certificação para Java, tá? Você quer ser você, sei lá, viu uma vaga de programador Java, né? E, sei lá, tá pagando R$4.000 de salário inicial, né? E aí você vê que, putz, isso aqui dá para mim, cara. O que eles estão pedindo ali eu tenho, ensino médio, sei lá, em curso completo, 18 anos, sei lá, algumas coisas aí. Isso aqui eu tenho, dá para mim. Só que aí, gente, qual que é o diferencial, né? Para participar do processo seletivo, todo mundo tem que ter, é o mínimo, é o patamar mínimo ali no que você precisa ter para poder participar. Só que o que vai saltar aos olhos dos avaliadores ali de quem está contratando? São certificações, né? A certificação prova que você conhece profundamente aquela ferramenta. Diferente de um diploma escolar, onde você recebe um diploma atestando que você possui noções básicas, intermediárias de geografia, de história do Brasil, de matemática, de álgebra, sei lá, de redes e tal, né? No caso do ensino médio integrado técnico informática, você se especializa numa coisa só, né? A certificação é um diploma de especialização numa ferramenta técnica. Então, por exemplo, o cara que é certificado em fibra ótica da Furukawa ou de outra empresa aí, o cara é fera na fibra ótica, o cara sabe muito. Então, quem vai contratar
pode ter de olhos fechados ali, menos se o cara fraudou aquilo ali, né? Mas se o cara realmente foi treinado, sabe que aquele cara é bom. Se o cara vai, por exemplo, vocês estão contratando uma pessoa, se essa pessoa apresenta para você a certificação Java, tu pode encaminhar qualquer coisa de Java ali, claro, tem nível, né? Intermediário, básico, avançado, por aí vai. Agora, se aquele cara tem um certificado Java avançado, o cara é fera em Java, entendeu? Python, C++, C Sharp, por aí vai, tá? Da mesma forma, sistemas operacionais, né? Se o cara tem a certificação Windows, Linux, por exemplo, a LPI, né? 101, 102, 201, 202, por aí vai, o cara é fera em Linux, o cara sabe tudo, né? Eu tenho certificação até vencida, porque eu também não tive tempo mais de atualizar, 101 e 102, tá? Então, alguma coisa de Linux a gente sabe, né? Mas tem certificações muito mais avançadas aí, de pessoas que estão num alto nível aí, até porque o trabalho exige delas isso, né? E o que eu estou dizendo é o seguinte, o material que eu vou encaminhar para vocês, né? Não que eu vá cobrar detalhe por detalhe desse material, vocês vão utilizar para fazer a consulta, uma visão geral ali, mas é o mesmo material que vai ser utilizado, que é utilizado, na verdade, para a certificação Windows Server. Então, se você, como diz, né, comer aquele material com farofa ali, né, ler tudo e implementar tudo, você vai estar apto até para poder fazer a prova, né? Aqui no Sul, não sei exatamente onde tem, mas tem endereço aí, se você procurar na internet, depois eu vou tentar botar no Moodle tem isso, eu vou tentar botar no Cigarro, tá? De locais que você encontra por estado que aplicam as provas de certificação, da Microsoft, por exemplo. Então, você estudou muito ali aquele material, por exemplo, que eu estou mandando para vocês. E, pô, gostei, professor, maneiro e tal, quero tirar a certificação Windows Server, tá? Você tem que se cadastrar nesse aplicador de prova, tem que pagar o voucher lá, que é em dólar, e agora fica difícil, porque o dólar está quase 6 pila cada um, né? E aí você ganha o direito de fazer a prova, né? Tem a média lá da prova, dependendo da certificação, tem uma média diferente e tal. Mas se você fez certificação, foi bem, conseguiu alcançar a média, eles mandam diploma para você depois, e você, com esse diploma, tu abre portas em qualquer lugar que requisitar um profissional que tem aquela certificação, né? Então, por exemplo, eu vou procurar uma vaga de Linux. Eu quero trabalhar com um administrador Linux. Eu gosto de Linux, é maneiro, né? Se você tirar as certificações básicas intermediárias de Linux, aumenta em milhares por cento a tua chance de ingressar no mercado de trabalho dentro dessa vaga, né? Porque é aquela coisa, né, gente? O basicão, todo mundo hoje em dia sabe fazer. Vai no YouTube, se vira, faz ali um Imbromation ali e vai levando, né? Agora, saber profundamente um determinado aspecto, aí é para poucos, tá? Então, isso até é uma coisa para a vida, né? Se você quer realmente ser bem-sucedido na sua função aí, naquilo que você pretende fazer, descubra o seu caminho e vá com tudo para cima dele, né? Tente se especializar. Hoje o mundo ele requer generalistas, mas é o conhecimento geral, o conhecimento que está posto aí no dia a dia. Você não precisa estudar, você precisa só acompanhar, né? Mas para estudar, para se aprofundar, para saber muito sobre alguma coisa, precisa estudar muito, precisa se preparar, né? Então, eu não sei exatamente o seu intuito aí de formação profissional futura, mas se você quer ser uma médica, uma advogada, ou quer ser um administrador de empresas, ou quer ser contador, quer ser um advogado, sei lá, né, o que você queira fazer, né, tente procurar as melhores instituições, a melhor formação possível, né, ver o que o mercado está pedindo ali, o que se pede daquele profissional, para quando você tiver que virar a chave de só estudo para trabalho com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu estou preparado, você não encontra maiores dificuldades, né? Isso vale também para aperfeiçoamento, para pós-graduação também, mestrado, né? Então, se você pensa em ser, por exemplo, eu quero ser pesquisador, quero fazer mestrado, doutorado. Então, você não pode pensar num curso que te oferece poucas ferramentas, né? Sem pensar num curso mais complexo, porque na hora do mestrado, doutorado, vão te exigir mais, né? E aí esse curso de graduação já te ofereceu esse mais aí que eu estou colocando para você não sofrer, né?
uma coisa que eu estou passando mestrado agora, por exemplo, eu fiz na época, né, o meu curso superior, eu não pensava em fazer mestrado na época, não tinha a menor pretensão, né? E aí, agora, durante o mestrado, eu estou tendo que aprender coisas novas que eu não vi na minha graduação, né? Coisa que eu não precisaria fazer se eu tivesse feito um outro tipo de graduação, um outro curso. Então, pense bem sobre isso, né? Vocês estão no momento perfeito sobre isso aí, né, no terceirão, né? Tomar essa decisão, porque ao ingressar na faculdade, né, ou você vai dar continuidade ao que você já está fazendo, ou você vai ter que começar do zero numa outra área, né? E aí a gente perde tempo, a gente fica velhinho, a gente fica barbudo, e aí o tempo passa. Beleza? Pessoal, sobre a aula de hoje, eu queria dar mais uma introdução sobre a disciplina, falar das avaliações, falar da questão de frequência, como é que a gente vai começar, né? Então é imprescindível que vocês se inscrevam naquele grupinho que eu criei ali, e volta e meia eu vou soltar um outro material ali também no Cigarra, né? Mas pode ocorrer de ter alguém aí que não tem acesso muito fácil ao computador, ou não tem acesso sempre ao computador, e aí o WhatsApp é fácil, que está no smartphone ali, à mão ali, bem tranquilo, dá para te dar um PDFzinho ali, ler de boa, ver um vídeo, né? Então, eu estou usando essa abordagem minimalista aí para poder atender todo tipo de público. A galera que tem 208 monitores em casa, tem um computador game que só a fonte custa R$ 5.500, né? Não sei se é o William, mas tudo bem, né? Quanto as pessoas como eu, que estão usando um computador de 10 anos atrás, todo desmontado, né? Ou até usa tablet também, às vezes para estudar, às vezes quando pego ali, fico lendo meus PDF, né? Então, a gente tenta fazer isso aí para não criar aquele pré-requisito. Não, você vai ter que entrar no Cigarra, o problema é teu, não tem nada com isso, né? Então, se a gente realmente quer uma educação inclusiva e a gente quer realmente ajudar os alunos, a gente tem que implementar isso de fato e não ficar só falando, né? Bom, pessoal, então eu acho que para a aula de hoje era isso, tá? Desse briefing rapidinho sobre as coisas aí da disciplina. Então, próximos momentos aí que a gente se encontraria sincronamente, né? Eu vou avisar previamente se vai ter aula ou não, se vai ter encontro síncrono ou não. E não tendo encontro síncrono, eu vou criar um tópico lá dentro do Cigarra e vou encaminhar para vocês também no WhatsApp também, né? Porque não adianta criar grupo de mim, porque o Cigarra já encaminha o material, né? Com o material que seria utilizado naquela aula, tá? Então, vou deixar o tempo para vocês poderem ler, alguma atividadezinha que está acompanhada ali. Então, vocês utilizem o tempo que vocês julgarem necessário. Claro que a atividade não vai ser muito maior, aliás, não vai ser em nada maior do que o tempo que a gente tem disponível para aquela aula ali. Tá bom, pessoal? No mais, aí um prazer revê-los aí novamente, né? Bom saber que está todo mundo terceirão e daqui a pouco estamos se formando, né? E esse ano tem esse desafio de concluir o ensino médio aqui no IFC, né? Do que depender da gente, a gente vai tentar fazer o possível aí para tornar a vida de vocês aí mais tranquila, né? As atividades bem interessantes, pode ser enriquecedoras aí para a formação de vocês, né? E além disso tem o desafio do Enem também, né? Que ela já está se preparando, já está pensando o que é, o que não é, né? Então, se vocês precisarem de esclarecer alguma dúvida, alguma coisa, da disciplina ou não, fique à vontade, pode contar comigo, tá bom, pessoal? Então, fique de olho ali nos recursos notícias do Cigarra, no grupo do WhatsApp, porque ao longo de semana, na próxima, eu já vou divulgar alguma coisa aí para vocês poderem já ir acompanhando, a gente já aquecendo os motores aí para o restante do ano, tá bom, pessoal? No mais aí, né, nosso cantinho de sempre, tá bom? E a gente vai estar sempre junto aí durante esse próximo ano aí, até fevereiro do ano que vem. Valeu, pessoal. Bom vê-los de novo aí. Fiquem com Deus aí. Até a próxima aula, tá bom? Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera. Abraço. Valeu. Vou interromper a gravação aqui. Eu já disponibilizo o link lá no Cigarra. Tá bom, pessoal? Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.